Olá, muito bom dia, você que mais uma vez está sintonizado comigo nesta manhã hoje de sábado. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para você iniciarmos juntos um estudo interativo na Bíblia Sagrada. Já vai pegando a sua Bíblia aí, hoje queremos estudar mais um salmo de número 5, já está aí na descrição. Você pega a sua Bíblia, senta aí, tira esse momento para você, para estudar a Palavra de Deus comigo. E nós temos hoje, mais uma vez, a grande alegria de poder juntos estarmos aqui. Então, prepare esse momento para nós crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Estou aqui com o meu café já preparado e você já tomou café? Ainda não? Prepare o seu e vem comigo, ok? Já cumprimento aqueles que estão sintonizados comigo aqui em Canguçu pelo nosso aplicativo, pelo Deezer, pelo radios.net, pelo nosso site pensenisso.webradiosite.com e também aqueles que estão aqui através desta live. Deixa aí o seu comentário. É muito importante que a gente também juntos possa trazer mais pessoas para este momento tão importante. Deixa aí o seu bom dia, o seu compartilhamento também. É muito importante você fazer isso. Vamos levar esta palavra a mais pessoas. Vanderléia Soares, já deixando aí bom dia a você, Vanderléia. Muito bom tê-la mais uma vez conosco, sempre chegando aí, estudando comigo a palavra do Senhor. Salmo de número 5, abra aí em sua Bíblia, ok? São 9h03, você que nos assiste posteriormente, seja lá no Instagram, seja até mesmo no YouTube, também muito bem-vindo. O Café Teológico da semana passada está sendo agora reprisado também lá no canal da Pensenisso no YouTube. Se você não assistiu, nós iniciamos o livro dos Salmos há 5 finais de semana atrás. Você pode voltar lá e assistir qualquer outro momento, aprenda mais, cresça mais. A Pensenisso foi criada para isso, para que você saia na frente, estude a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor já disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vem, vamos juntos, fique aí comigo, não saia daí, tá bom? Nara Beatriz, bom dia a todos. Obrigado, Nara, bom dia também para você. Eu vou compartilhar o meu aqui agora e você compartilhe o seu aí na sua rede social, tá bem? É muito importante que juntos possamos levar e jogar mais acima. Vamos ajudar até mesmo o algoritmo a entender que isso aí é importante, que isso aí precisa ser também conhecido por mais pessoas, a palavra de Deus. Então está em nossas mãos cumprir com a missão que o Senhor nos deu, tá bem? Compartilhando aqui, você compartilha aí, então já está compartilhado, tá bem? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu café então, já preparado, hoje sendo um café passado, um café muito especial, e você precisa também experimentar essa maravilha, porque o Café Teológico tem oferecimento Frutinício Café. Conheça esta rede que está entregando café dos melhores, tanto o café Cajê, que vem lá do Espírito Santo, um café 100% arábico, produto artesanal, está chegando um novo lote aí para você. Faça seu pedido quanto antes, café novinho sempre é melhor. Então, pede-nos lá no Instagram do Frutinício ou direto comigo, você pode mandar mensagem também, a gente sempre tem um prazer enorme de te atender, tá bom? 10% do café que você adquire é para a Igreja Perseguida, você já conhece esse trabalho. Conheça lá portasabertas.org e colabore também junto. Gilda Esther Chavion está conosco, bom dia Gilda, também a Helga e o Dário Cruchart, Robus, estão conosco. Bom dia para vocês também. Vamos lá então? Eu quero mais uma vez incentivar você que nós temos aí já preparando a nossa nova edição da Pense Nisso, chegando aí mais uma edição muito bacana, a edição que traz nesse início do ano um Deus que fala a nossa língua. Vale muito a pena você ouvir e conhecer cada vez mais esse Deus que se aproxima de nós, esse Deus que fez questão de falar a nossa língua. E Ele usa pessoas para isso também, a fazer com que a sua palavra se torne tão próxima a nós, que nós também o conheçamos melhor, a sua vontade. Tá bem? Então, assine a Pense Nisso no site pensenissoteologica.com, se você ainda não é assinante, ou entra direto em contato no 53999014822. Se você ainda não é assinante, não está perdendo tempo, tá? Muitos que já são assinantes estão saindo na frente, você sabe disso, estudando conosco sempre.
Tem uns artigos muito legais que o pastor Silvio está escrevendo sobre a liturgia do culto. Se você vai para o culto, já é um frequentador da igreja luterana e nunca entendeu o porquê de tais coisas, vem estudar conosco a liturgia do culto com a Pense Nisso. Cada trimestre trazendo um estudo bem legal para que também a gente possa cada vez mais conhecer o porquê dos rituais litúrgicos que tem na igreja. E tudo isso é palavra de Deus, tirado da Bíblia para que você conheça também. Então, na Pense Nisso, todo trimestre um estudo interativo para você também ter e aprender sobre a liturgia do culto. Assine a Pense Nisso, saia na frente com a nossa revista. Eu sempre gosto de lembrar que quando você assina Pense Nisso, você já sabe, você colabora com os nossos trabalhos de missão. Agradecemos muito que nessa semana nós atingimos os 80 mil ouvintes em nossa web rádio. Olha que bacana, né? Isso é um número expressivo. Agora em abril, a web rádio Pense Nisso comemora os seus 4 anos no ar, 24 horas no ar. Então, atingindo aí sempre tantas pessoas acessando, ouvindo nossa rádio. Muito legal, não é mesmo? Então, isso tudo você colabora. Além disso, trabalho de capelania hospitalar e prisional aqui em Canguçu. A missão de Encruzilhada você abençoa com 10% da renda também que vai para lá. E sempre lembrando também os trabalhos diários nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, no YouTube e no WhatsApp. Você já pensou em receber uma mensagem diária gratuitamente no seu WhatsApp para seu devocional diário? Mensagens muito bonitas, sempre escritas, a maioria delas pelo pastor Hamilton Menezes, e a gente compartilha com você. Olha que legal! Então você recebe lá no privado, não é um grupo, você recebe, lê, está tudo lá no nosso blog da Pense Nisso, e você também pode interagir conosco no privado. É uma linha de transmissão onde a gente joga ali e semeia a palavra a tantos que estão nesta linha. Tá bom? Vamos lá então, Salmo de número 5 hoje. Vamos pegar aí e iniciar esse salmo que tem 12 versículos. Mais uma vez, o Salmo de número 5, o Salmo de número 5, ele é um salmo de Davi ao regente do coro com flautas. Lembrando, o autor é Davi. Este escreveu em momentos que estava passando por tribulações em sua vida, sempre lembrando, Davi foi rei de Israel e muitas opressões, perseguições ele também sofreu em sua vida. O que acontece é o seguinte, é que este mais uma vez é uma oração que Davi pede a Deus, que o proteja, que o livre dos males, especialmente de perseguidores, de pessoas más que vinham contra o seu trabalho, o seu reinado. E ele vai dizer assim, versículo 1, ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Então, quando Davi ele escreve esse primeiro versículo, como a gente pode perceber, é uma oração, tem uma invocação ali, ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. E esse texto nos faz lembrar aquilo que Paulo escreveu lá em Romanos, que muitas vezes os nossos gemidos chegam a Deus como uma oração. Quando você já não tem mais palavras para falar com Deus, quando você já não tem mais o que falar com Deus, o Espírito Santo transforma os nossos gemidos em oração. Talvez hoje você esteja sofrendo, talvez esteja aqui falando para alguém que está passando por problemas emocionais, por problemas familiares, que tem nem sabido mais o que dizer a Deus. Mas Deus conhece as suas intenções e sabe também que os teus gemidos, como diz aqui, estes chegam a Deus como uma oração. Então, por isso que Davi ele diz assim, escuta os meus gemidos. Quais eram estes? Gemidos de dor, de angústia, de preocupação, que ele traz a Deus e coloca em seu colo para que Deus o livre, o salve dos seus perseguidores. Por isso que a oração pedindo a proteção de Deus. Este é o Salmo. Versículo 2. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor.
nós queremos lembrar de novo que o versículo 2, ele está exaltando Deus como um rei, porque se Davi estava num status de rei, e aqui ele coloca Deus como rei, ele sabia muito bem que acima dele, que era um rei, havia um rei maior. Um rei poderoso que ninguém poderia vir contra ele, que era o Deus que o poderia salvar e o abençoar também. Por isso que ele se coloca como um servo que lá estava, a mando de Deus, que Deus o colocou lá para também fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele diz, meu rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. Cumprimento a Neiva Helvig, que está conosco, bom dia Ed Krause Schwartz também, bom dia. Também está conosco, Eli, também conosco, está sempre nos assistindo. Nós estamos no Salmo de número 5, abra sua Bíblia aí, permaneça conosco, não saia daí, é muito importante para que você não perca o estudo do começo ao fim. Temos então, versículo 3. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Davi, ele aqui expressa que de manhã cedo ele faz a sua oração. Se a gente voltar no texto original, no versículo 2 aqui, a gente percebe que a oração que aqui é falado é como um sacrifício que era dedicado ao Senhor. Os israelitas no Antigo Testamento, eles tinham momentos também que se faziam sacrifícios a Deus, e um deles era de manhã. Nós sabemos que a igreja, como estando hoje no tempo do Novo Testamento, não se faz mais sacrifícios devido nós cremos em Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito que Deus o aceitou uma vez por todas. Agora acontece o seguinte, vale lembrar mais uma vez, naquele tempo, ele diz assim, de manhã cedo eu faço a minha oração. Para quê? Para que Deus o proteja. E esta oração era como um sacrifício da manhã, entregando a Deus o quê? Aquilo de melhor que ele tinha para oferecer ao Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua ajuda. É aquilo que eu quero aqui mais uma vez ressaltar a você. Você tem levantado de manhã, feito a sua oração? Ou você é uma pessoa que tem de manhã cedo levantado para o lado da cama e corrido já para os seus afazeres? Às vezes, eu sei que tem muitas pessoas que saem de manhã e elas levantam como se estivessem atrasados, não arruma nem a cama, vai fazendo as suas atividades e esquece do principal. Talvez sentar em sua cama e fazer o sacrifício da manhã. Que sacrifício é esse? A oração da manhã. Por que Davi está falando disso? Ele está dizendo assim, Senhor, eu só estou vivo porque o Senhor permitiu. Eu só levantei de novo porque o Senhor me deu mais uma oportunidade. E aí se cumpre aquilo que ele também diz em outro salmo, as misericórdias do Senhor se renovam para conosco cada manhã. E lembrar disso de manhã cedo é o fundamento para nós iniciarmos um dia bem sob a proteção de Deus. Quantas vezes as pessoas têm feito o quê? Levantado no corre-corre, iniciado seus afazeres e talvez lá no final do dia eles vão orar. Sempre é importante lembrar que para iniciar qualquer atividade ou qualquer plano que você vier a fazer, lembremos de novo aquilo que a palavra do Senhor diz, também Salomão, filho de Davi, lá em Provérbios diz, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Deus nos convida para um relacionamento para com Ele e esse precisa se iniciar de manhã cedo. Você pedindo a bênção, agradecendo pelo novo dia e também pedindo a sua proteção. Nós não sabemos o que nos espera nesse dia, e nenhum dia.
Nós não sabemos se poderá vir um acidente, alguma calamidade, algum desespero, alguma perda ou a nossa própria morte. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós e isso é importante a gente entregar a cada dia quando você levantar de manhã cedo. E tem pesquisas maravilhosas aí, que são pesquisas que não foram tiradas da Bíblia. A Bíblia já fala antes disso, só que muitas vezes as pessoas já não ouvem mais a palavra de Deus e muitas vezes elas não estão mais botando em prática isso, que é a questão de levantar de manhã e orar. Mas tem pesquisas aí de muitos estudiosos, eles vão dizer assim, não comece o dia na correria, não comece o dia a primeira coisa mexendo no seu celular. Pelo menos a primeira hora da manhã, faça o quê? Levanta, arruma a tua cama, faça uma oração, alguns dizem uma meditação. Você logo em seguida vai fazer uma atividade física, pratica uma atividade física, nem se for de 2 minutos, se você não tem muito tempo, 2 minutos, se não puder, 1 minuto, seja qualquer atividade física. Mas lembre-se sempre, para que você possa iniciar bem. E o fundamento que eu vou destacar aqui é você começar o dia colocando diante de Deus um novo dia. Aquilo que lhe espera, aquilo que você talvez está com medo, problema que você vai enfrentar e tantas outras coisas. Davi fazia isso, por isso que ele foi um rei tão bem sucedido lá em Israel, que poderemos dizer talvez não há outro igual a este no tempo ou no país de Israel. Porque ele colocava como servo, colocava diante de Deus as suas súplicas, os seus medos, os seus confrontos e também aqueles que o perseguiam. E é mais adiante a gente vai ver que ele também coloca diante de Deus que Deus se vingue daqueles que o perseguem, os maus. Vamos ver aqui. Ele vai dizer isso agora aqui no versículo 4. Ó. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Então veja que ele vai lembrar agora das pessoas más. Quem são as pessoas más? São aqueles que não querem saber de Deus. Quem está com Deus e nele crê, este faz o quê? Este, primeiramente, sempre lembrando, esse tenta ser bom. Mesmo muitas vezes errando, falhando, mas esse é bom porque o que nos faz sermos bons é a fé em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala de pessoas más, são pessoas que não querem saber de Deus. Sendo mais direto ainda, são aqueles que não creem na obra vicária de Jesus. Então, Deus não tem prazer na maldade, Ele não quer isso. E Ele não tem prazer na destruição também. Por isso que também o texto bíblico, em outro momento, vai dizer assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta e viva. Então, tu não és um Deus que tenha prazer na maldade, tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Deus deseja a salvação. Então, entenda bem. Nós temos aqui a certeza de que Deus ele sempre está em busca de salvar o pecador e, em outras palavras, salvar as pessoas más. Ele não quer e nem irá levar pessoas más, sinônimo de pessoas que não creem em Deus, para ser os seus hóspedes, ou seja, morar nos céus. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Então, onde Deus habita, a maldade não impera. Quem está com Deus é uma pessoa que também está livre do mal no sentido de sua prática. Não de ser afetado pelo mal, mas no sentido de também viver na prática do bem, porque Deus é 100% bom. Acabas com os mentirosos e despreza os violentos e os falsos. Isso é um pedido, por isso que é uma oração em que Davi ele está pedindo que Deus faça justiça. E quantas vezes, talvez esse é um salmo muito pesado, que Deus, que Davi está pedindo que Deus faça justiça ou se vingue daqueles que trazem mal a Davi e a tantos que assim
muitas vezes estão a serviço de Deus e querem tramar o mal contra si. E o que Davi faz? Davi não se vinga, mas ele entrega para Deus, para que Deus faça a justiça e se vingue. E aí de novo a gente lembra o texto onde Deus diz assim, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus não é aquele que vai retribuir no toma lá da cá, mas Deus é aquele que pode fazer justiça. E a gente vai ver a maior justiça ou a plena justiça quando Jesus vier pela segunda vez. Quando os maus, no sentido daqueles que não querem crer em Jesus, serão lançados ou destruídos eternamente. Enquanto nós estamos vivendo, nós vivemos o tempo da graça. Ainda é momento de se arrepender e voltar para Jesus. Crer nele e confessá-lo como Salvador. E se tornar uma pessoa de bem. Vejamos o versículo que nós temos aqui, versículo 7. Mas por causa do teu grande amor e eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito voltado para o teu santo templo. Observem que, por causa da tua misericórdia, poderíamos aqui dizer no versículo 7, ele expressa que do teu grande amor, se voltarmos ao original do versículo 7, o grande amor de Deus no hebraico é Hesed, que, mais uma vez, nós observamos o seguinte, Deus está lembrando que ele é misericordioso. Então, Davi, ele reforça isso, por causa do teu grande amor, nós podemos ir no pátio do templo, ajoelhar-se e também crer nele. Em si, ele diz assim, nós também somos maus, em outras palavras, mas nós podemos achegar diante de ti, porque o Senhor é misericordioso. E por isso que o Senhor não nos destrói, porque nós reconhecemos que tu és um Deus que nos amas, que perdoas, que vá atrás de nós. Por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios do templo. Então, aqui a gente poderia perceber que não existe mérito humano a se salvar, a lembrar assim, eu sou melhor, eu posso me considerar uma pessoa de bem porque eu faço isso, aquilo, assim. Não. Davi, ele nos dá a lição aqui ao mostrar assim, por causa da tua misericórdia. Então veja bem, a misericórdia de Deus, ela alcança o pecador e isso precisa ser reconhecido. Quem não reconhece se classifica logo como uma pessoa má. E estes, Davi diz assim, serão destruídos, porque Deus não tolera aqueles que praticam o mal, que é uma consequência de uma vida sem Deus. Quem pratica o mal é uma consequência daqueles que não querem saber de Deus. Versículo 8, nós estamos no Salmo 5, tá, gente? Pega aí a sua Bíblia, Salmo 5, versículos 8. Deixa aí abertinho. Maria Andréia Soares, bom dia para você, estamos aí também. Versículo 7, então, nós já falamos o 7, agora o versículo 8. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade, faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Observem que quando Davi ele nos escreve isso aqui, ele está pedindo também que Deus o ajude a cumprir a sua vontade para que ele possa também caminhar em um caminho reto, plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo, ele diz. Então, a gente precisa sempre lembrar de novo o contexto do Salmo, quando o Salmo 5 lembra a parte tão bonita, né? Quem é aquele que nos absolve, nos recebe pela sua misericórdia é o próprio Deus. E ele nos capacita também a viver a sua vontade. Esse é um pedido que Davi faz aqui no versículo 8, onde ele diz assim, faze com que o teu caminho seja reto e também plano para mim. E ajuda-me a fazer a tua vontade. Sem a ajuda de Deus, não tem cumprimento de sua vontade. Porque nós sempre estamos inclinados para o mal
E isso faz com que, mais uma vez, nós lembremos-nos que se nós estamos inclinados para o mal, nós sempre vamos fazer coisas más. Mas com Deus estando em nós, Ele nos ajuda a fazer a sua vontade. E aí, é um pedido que todos nós deveríamos sempre ter em mente. Nós somos falhos, pecadores, mas Deus pode nos fazer os seus filhos que andem num caminho reto e plano para Ele mesmo. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo, ele diz. Que bonita a oração, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar para que aqueles que o perseguem vejam que de fato Davi não era aquilo que foi simplesmente pela sua força, capacidade e pela sua santidade, mas sim por aquilo que Deus fez e podia fazer em sua vida. O versículo 9, não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. O versículo 9, podemos observar que ele se refere àqueles maus, de novo, que não creem em Deus. Não se pode confiar, pois eles pensam em destruir, pensam em fazer coisas más. E, em outras palavras, uma pessoa sem Deus sempre está agindo mal, porque o que faz uma pessoa ser boa é a fé em Cristo. Então, uma pessoa sem Deus está sempre com atitudes más. Aí eu lembro uma frase de um teólogo que diz assim: uma pessoa que não crê em Deus, que não crê em Jesus, até o seu comer e beber é mal. Ou seja, até isso ofende a Deus. Profundo, né? Agora, aquele que crê em Jesus, até o seu comer e beber, louva a Deus. Porque o que faz as coisas serem boas? A fé em Cristo. Então, quando ele se refere no versículo 9, aqui não se pode confiar no que dizem, pois eles só pensam em destruir, a referência daqueles que de fato agem mal porque o coração deles é mau. Em si, o coração deles está longe de Deus. Não creem em sua obra vicária. E ele vai dizer assim, a conversa deles é de bajulação macia, ou seja, eles tentam manipular. Bajulação macia é aquilo que uma pessoa que tem uma conversa parece bonita, mas no fundo ela tem intenções. Ela sempre tenta manipular as pessoas, porque no fundo, o seu intuito é enganar e matar. Quem faz isso? Pessoas que não creem em Cristo. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Olha o pedido que ele faz, né? Você já orou de tal ponto de pedir que Deus destrua os maus? Davi fez isso. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus vê e pode fazer o que nós não podemos. Fique bem claro isso aqui. Deus pode destruir os maus. Nós não podemos fazer a justiça com nossas próprias mãos, destruir aqueles que fizeram mal, aqueles que nos perseguiram, enfim. Nós não, nós precisamos aguentar no peito. Agora, o único que pode fazer, e por isso que nós entregamos para Deus, e esse é o convite que todo cristão é convidado a fazer, entregar a Deus, através de suas orações, aquilo que às vezes o aflige, o maltrata, o persegue. Se você hoje tem desejo de vingança, cuida com isso. Pegue e fale com Deus. E, se possível, faça esta oração do Salmo 5 para você também. O Salmo 5, mais uma vez, no versículo 10, ele, então, eu repito aqui, condene e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça, ou seja, como diz, que o tiro saia pela culatra, se aquilo que eles estão tramando contra outros, vá contra eles. Olha o pedido de Davi. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Eles andam contra a vontade de Deus, mas os que buscam um abrigo, então o contraponto aqui,
Os maus, aqueles que não creem em Deus, versículo 10, versículo 11. Mas os que buscam abrigo em ti, os que confiam em ti, ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes, ele diz. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Nós podemos observar que a confiança de Davi era a tal ponto de saber que Deus podia o proteger, podia também dar abrigo, podia também trazer felicidade, ou seja, deixá-lo contente, podia também fazer com que ele encontrasse felicidade. E isso é para você também que hoje aqui mais uma vez está comigo nesta manhã, neste café, nesse estudo. Nós podemos assim ter essa certeza. Se você busca abrigo em Deus, por meio de Cristo, você pode ficar contente. E, como Paulo, aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Sempre cantando de alegria, porque tu os defendes. É Deus que os defende. A defesa não está em nós, ela está fora de nós, ela está em Cristo. Ele que nos defende diante dos inimigos e até mesmo diante do próprio Deus, que é justo e santo. Como diz João, ele é nosso advogado diante de Deus. Nos defende porque ele pagou o preço da nossa salvação. Os que te amam encontrarão a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor, versículo 12, Deus, abençoa os que te obedecem, e a tua bondade os protege como um escudo. Um escudo, lembrando a proteção militar, o escudo é aquilo que está na frente, que vai proteger contra ataques, balas perdidas, lanças, enfim. Então, o Senhor Deus, ele nos protege como um escudo. E esse escudo aqui, no contexto das cartas paulinas, é a própria fé. Você tendo fé em Deus, você tem um escudo que lhe protege de todos os males. Agora, quando os males acontecerem, lembrem-se, a vontade de Deus ela é soberana. Muitas vezes eles podem nos afligir, mas não nos destruir eternamente. Porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância, uma vida que perpassa até mesmo esta vida. Então este é o Salmo de número 5, que aqui apresento a você, e é um salmo assim que talvez poucas vezes é lido, e muitas pessoas até acham o texto um pouco pesado. Por quê? Porque ele é uma oração pedindo que Deus se vingue, que Deus destrua os maus, E a gente precisa olhar sempre com um olhar cristológico para este salmo, que é o seguinte. Primeira coisa, como é que é olhar o salmo com um olhar cristológico? Aquilo que eu falei antes. Quem crê em Cristo é uma pessoa boa. Quem não crê em Cristo é uma pessoa má. Isso significa que as suas atitudes também serão más. Sempre estão tramando coisas más. Mas o cristão não trama coisas más? Sim, ele o faz. Mas e aí? Mas lembremos sempre, quando o cristão ele pensa ou faz coisas más, ele pode se absolver confiando e confessando seus pecados a Cristo. Mas aqueles que não querem saber de Deus, o mal vai gerando cada vez mais mal. E a oração de Davi é, Senhor, destrua-os. Porque é Deus que tem em suas mãos a vida de cada um de nós. Tanto dos que creem como dos que não creem, tanto dos bons quanto dos maus. Deus pode fazer justiça. E eu quero lembrar mais uma vez a você, se você hoje está pensando em fazer justiça, não faça. Entrega para Deus, esse é o convite. Se você está tramando alguma coisa no seu coração contra alguém que te maltratou, traiu, caluniou, enfim, trapaceou, entrega para Deus. Que tal fazer esta oração do Salmo 5 e ele faz justiça? Confiar em Deus é saber que ele é soberano, ele é o nosso rei, que cuida da sua igreja. Então guarde no coração estas palavras e confie sempre no Todo-Poderoso, que faz o quê? Abençoa os que
lhe obedecem, em outras palavras, os que creem em ti. E a tua bondade os protege como um escudo. Muito bem, este é o Salmo de número 5 hoje. Guarde no coração. E se gostou, compartilhe. Uma prova de que você também se apropriou e gostou do estudo, compartilhando com seus amigos, vizinhos, sua igreja, seu departamento, seu grupo do WhatsApp, enfim. Elaí e o Caio Veiga, bom dia para você, bom dia ao Vacir Soares, bom dia também a Hilda Schultz, lá de Marechal Rondon, um abraço para você, sempre é bom tê-los também aqui conosco, e a tantos outros deixarem seu comentário, deixarão posteriormente, muito bom, tá? Perdeu o estudo do início? Terminando a live, volta lá, assiste de novo, 30 minutos, você assistirá ele novamente. Depois vai estar lá no YouTube, no Instagram. Se você está nos assistindo através desses canais, muito obrigado por sua audiência. Compartilhe sempre. Não tenha vergonha e medo, a palavra de Deus tem que ser compartilhada. Quem não a compartilha está negando aquilo que nós somos chamados a fazer. Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Muito bem, encerrando aqui, 9 horas e 37 minutos em nosso programa Café Teológico aqui. Obrigado mais uma vez. Agora, lembrando que nós vamos entrar em recesso agora, segunda parte de férias, a partir de semana que vem, dia 19. Primeiramente, nós vamos no Congresso de Servas, Congresso Nacional de Servas, lá no Espírito Santo, a partir do dia 20, será no próximo sábado. E depois também tirarei um dia de férias com meus familiares lá no Espírito Santo, voltando em fevereiro com o Café Teológico. Então nós vamos seguir o Salmo 6, fevereiro em diante, tá? Fique atento aí, a gente vai divulgando nas redes sociais, tá bom? Então é isso que tínhamos aí para hoje. Permaneça sintonizado, você que está em nossa web rádio. Aqui atualizo mais uma vez, tem pessoas nos ouvindo em nossa web rádio aqui, em Canguçu, Porto Alegre, enfim. Muito obrigado, continue, vem aí agora o programa Ora por Você às 10, 11 horas, o Elton Zarnot, pastor Elton, com o culto doméstico, seguindo depois a programação também musical, meio-dia Mensagem de Esperança, 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus, 18 horas, tempo de refletir e depois segue com o Arno Stur, o Ima Luster. Amanhã tem Hora Luterana, antes às 9 tem o Pense Pomerano, à noite tem o Encontro com as Profecias, às 21 horas. Permaneça sempre sintonizado com a nossa web rádio Pense Nisso e cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, adquira os nossos cafés, que você sempre vai também apreciar desta maravilha. Grande abraço a todos. Fiquem na paz. Até o próximo encontro.